Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira, dia de retomada das atividades no CT Classachilho. O elenco tricolor voltou a treinar após 3 dias de folga. Está chegando ao fim, finalmente, aquela ansiedade, a saudade de ver o Flusão em campo novamente. Domingo tem Juventude e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o elenco já esteve no CT e deu sequência, ou reiniciou a preparação para esse jogo muito importante. Afinal de contas, estamos falando de um confronto direto pelo Brasileirão. Aqui algumas imagens divulgadas pelo clube da atividade de hoje no CT e como vocês podem ver, Germancano tá ali firme e forte, tá recuperado, tá treinando bem, não tá sentindo dor, e eu vou trazer mais detalhes em relação à recuperação de Germancano e se ele estará ou não à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo do próximo domingo. Tá aí várias fotos aqui do Cano, Marcelo também aparece ali no fundo. Todo mundo aí à disposição do técnico Mano Menezes, a não ser, claro, jogadores que tiveram lesões um pouco mais graves, como o Diogo Barbosa, né, que vai ficar fora mais um tempo, Ignácio e também Lelê. Ao longo da semana, talvez a gente consiga apurar mais algumas informações em relação a essa recuperação, né, que ainda eles passaram por cirurgia, não tem nenhum mês, mas é sempre bom dar aquela atualizada. Olha só, atenção porque o público geral já está comprando ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro semana que vem, quartas de final da Copa Libertadores. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, hein? Então vai lá, corre para garantir o seu, vamos lotar o Maracanã o quanto antes, ou melhor, vamos esgotar os ingressos o quanto antes, porque eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai ser fundamental neste jogo, que pode ser um jogo chave para o Fluminense chegar a mais uma semifinal de Copa Libertadores. A informação do Marcelo Neves dizendo aqui que o setor sul esgotado, aliás, setores esgotados. Sul, leste superior, leste inferior e oeste. Todos esses setores já estão esgotados para esse primeiro jogo contra o Galo. Então, por favor, gente, vamos lá, vamos chegar junto, vamos mostrar mais uma vez a força da torcida do Fluminense para este jogo eliminatório, mais um jogo decisivo de Copa Libertadores. E temos boas notícias. Gabriel Fuentes já está regularizado, está no bid da CBF, portanto, liberado para fazer a sua estreia já no final de semana contra o Juventude. Mais uma opção para o técnico Mano Menezes. Jogo que pode marcar aí algumas novidades do Fluminense para esse restante de 2024, porque além do Fuentes, o Vitor Hugo, jovem volante que foi contratado, que veio do Cascavel como uma aposta do Fluminense, um jogador que o técnico Mano Menezes está apostando bastante. Ele chega também e terá condições de fazer sua estreia no final de semana. O mesmo vale, claro, para Germancano, que não será a estreia do Cano, mas é um momento que pode marcar de fato a retomada da melhor versão de Germancano com a camisa do Fluminense. Talvez não exatamente o que a gente viu ao longo dos 2 últimos anos, mas em 2024 a expectativa é de que possamos ver em campo o Cano na sua melhor versão técnica e física a partir de agora. Por que eu estou falando isso? Porque o Cano jogou grande parte do ano até aqui sempre sentindo alguma coisa, sempre se recuperando de alguma coisa, né? É um jogador que em 2022 e 2023 jogou praticamente todos os jogos do time, a partir do momento que ele começou a ser titular. E a gente até brincava, falou, cara, esse cara é de ferro, ele não sai, ele não é barrado, obviamente não, mas ele não é poupado, né, não tem revezamento, se deixar, ele joga absolutamente 100% dos jogos no ano. A gente se acostumou com isso, e esse ano, infelizmente, parece que a conta chegou, né, e com o Diniz, o Cano vinha forçando e vinha jogando mesmo com dores, e isso é evidente, impacta no rendimento do atleta. É inegável e todo mundo sabe disso. Por isso, a comissão técnica do Fluminense fez, ao longo de todo esse período em que o Cano ficou fora, a partir do momento que ele voltou a sentir e teve a lesão, a ordem foi, cara, a gente precisa de você 100%. A gente precisa da sua melhor versão novamente. Então você vai se recuperar e vai voltar quando realmente estiver bem. É claro que o futebol, a gente não tem como garantir nada, né? Tem treinos aí até o final de semana. Batendo na madeira aqui, o Cano, sei lá, pode sentir alguma coisa? Pode sentir outra coisa, não sei.
não dá para prever nada. Mas hoje ele está finalmente feliz novamente porque está conseguindo fazer as atividades sem limitações. Pelo menos é a informação que eu tive até o final de semana passada. Os jogadores voltaram a treinar hoje. Então a gente poderá, quem sabe, viver a partir de agora novamente um Germancano livre de qualquer problema e voltando com isso a fazer gols. Inicialmente ele deve ainda começar no banco contra a Juventude, é algo que o Mano vai ter que definir aí ao longo da semana, mas só de saber disso já cria uma expectativa enorme, porque eu acho que a volta do Cano, dentro das suas melhores condições físicas, ela pode representar para o Fluminense também, a partir de agora, sendo um time próximo do seu ideal até o final de 2024. O que eu quero dizer com isso? A janela está fechada, os reforços, não vai chegar mais reforço até dezembro, não vai sair mais jogador, né? Então, a gente, a partir de agora, tem como estabelecer aqui um time ideal. E esse time ideal, ele se moldou ao longo das últimas rodadas, em que alguns jogadores foram bem, outros nem tanto assim. E depois, claro, da saída do André, que tem um impacto muito grande. Olhando para a zaga, por exemplo, a gente está vendo o Thiago Santos se firmar ao lado do Thiago Silva. A gente não sabe qual vai ser a opção ou quais serão as opções do Mano a partir de agora com o Felipe Melo 100%. O Felipe Melo é o capitão do time, o próprio Thiago Silva falou isso. Hoje, a gente tem um sistema defensivo novamente muito firme, seguro e entrosado. Chega o Gabriel Fuentes, e aí vai ser interessante para saber, o Marcelo, de fato, vai ser uma opção no meio de campo? Ou o Mano, como ele está bem fisicamente, aparentemente, pelo menos, né, são as informações que temos, o Mano vai apostar novamente no Marcelo como lateral. Será que o Fuentes vai ser titular e o Marcelo opção no meio, como foi contra o Juventude lá em Caxias, só para citar um exemplo? Temos o Samuel Xavier na direita, aí eu acho que não tem muita surpresa, o Guga vai tentar disputar a posição ali. Para o meio, o Bernal tentando se cada vez mais se sentir mais à vontade, mais entrosado com o time, mas é um jogador que já deu sinais de que tem condições de assumir a função do André, ali ao lado, a princípio, do Martinelli, e os outros jogadores vão brigar ali por uma posição, né, o caso do Nonato, com Paulo Henrique Ganso, e aí no ataque, esses jogadores que, ao longo da ausência de Germancano e também do péssimo início de temporada do Keno, se firmaram. Serna, que chegou muito bem, já tomando contra a posição, caindo nas graças da torcida, John Arias e o Cauê Elias, que a partir do momento que o Cano agora voltar, e se ele voltar bem, vai ter uma briga ali. É inevitável. É inevitável. Mas se o nosso camisa 14, o 01, como o pessoal gosta de falar, realmente retomar suas melhores condições dentro de uma engrenagem que agora funciona bem melhor, de um time que está funcionando muito melhor, que está jogando, que está mais confiante, que está mais organizado, que está mais estruturado, eu acredito muito que Germancano pode voltar a fazer os gols que a gente se acostumou tanto ao longo dos últimos anos. E aí, provavelmente, teremos também a melhor versão desse Fluminense do técnico Mano Menezes. A partir de agora, essa é a expectativa. É claro que quem vai dizer o campo, quem vai dizer o rendimento dos jogadores, são esses confrontos decisivos pela Copa Libertadores, mas acredito que a gente está num caminho muito interessante de consolidação da evolução da equipe com o retorno e a entrada de jogadores que podem ser fundamentais para esse Fluminense. E uma informação para a gente finalizar aqui esse vídeo, o Band Esportes publicou hoje que o Estádio Monumental de Núñez pode não ser o palco da final da Libertadores. Ele será palco da final se o River Plate, que está vivo ainda na competição, o argentino que está vivo ainda na competição, se classificar, chegar até lá. Olha só, que incrível, né? Por que não? O Comebol chega a ser engraçado às vezes. Caso contrário, eles entendem que o Monumental é um estádio muito grande para um jogo entre equipes de outros países. E aí, as outras opções seriam o Estádio Libertadores de América, que é a casa do Independiente, ou o Estádio Cidade de La Plata. São essas as opções da Comebol, de acordo com o Band Esportes. Lembrando que o River Plate, se avançar e o Fluminense também se classificar, teremos Fluminense e River Plate no Monumental de Núñez. E aí é inevitável a gente não pensar, claro, tem o Atlético Mineiro pela frente, mas num jogo de semifinal contra o River Plate no Monumental seria realmente incrível. Mas aí dessa forma, se o Fluminense avançar, evidentemente que é o que a gente quer, afinal não seria no Monumental e sim em um desses dois estádios. Preparem-se,
preparem-se adversários do River Plate daqui em diante na final da Libertadores. Devido à dominância dos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, o que a Conmebol vai fazer de força pro River chegar lá, meu amigo? Não tá escrito. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, ao longo do dia voltamos com muito mais informações aqui no canal do Leste, como sempre, tá? Não esquece não. Valeu!